O Jornal da Educação desse dia 8 de agosto de 2024 traz como primeira matéria o Conselho Nacional da Educação. Em função do atraso da nomeação de novos membros, o Conselho teve que retardar a sua reunião e fará uma reunião a partir da próxima terça-feira, dia 13. O primeiro ato será a posse, naturalmente, dos novos conselheiros, a eleição dos presidentes das câmaras de educação básica superior e a própria eleição do presidente do conselho, e teremos depois a análise de processos. Já tinha tido uma reunião extraordinária no início do mês para analisar processos que estavam pendentes de solução e eram casos mais relevantes, considerados assim pelos conselheiros que saíram. Então, nós teremos, esse mês de agosto, teremos duas reuniões do Conselho. Uma que foi extraordinária e a ordinária que foi transferida de data, como mencionamos. Vamos aguardar, não há uma disponibilização da pauta ainda, mas deveremos ter a divulgação disso no início da semana e a previsão de processos a serem relatados, que serão poucos, porque os novos conselheiros ainda não têm condição de relatar processo nenhum, que não receberam os processos e pareceres para serem preparados. A Unesco, destacamos sempre uma matéria internacional, e a Unesco destaca a relevância dos Jogos Olímpicos como, além do esporte, na verdade, a importância da integração das nações, dos povos, num grande momento que é feito a cada 4 anos. Então, a Unesco traz realmente em sua página uma matéria bastante interessante, falando da relevância dos Jogos Olímpicos e, naturalmente, focando nos Jogos que estão acontecendo agora em Paris. Sobre o Ministério da Educação, temos no Congresso Nacional voltou a funcionar. Câmara e Senado voltaram a ter suas atividades após o recesso, mas terão um período de funcionamento com baixa intensidade, porque muitos estão já candidatos a prefeitos nas suas cidades e a frequência vai ser muito pequena nesse período de agosto e setembro. Outubro volta a ter uma presença maior, porque o primeiro turno resolve na grande parte das cidades brasileiras, só as grandes capitais, as grandes cidades, pela segundo turno. Mas destacamos que foi feito na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal um encontro, uma audiência pública sobre a educação midiática. É interessante o tema porque tem sido aspectos de relevância, aspectos da importância de educação midiática, que traz uma relação forte com tecnologias aplicadas à educação. Então, dessa vez, a Comissão de Direitos Humanos que promoveu esse encontro, e foi bastante importante o debate. Na Câmara dos Deputados tem um projeto de lei tramitando sobre aulas presenciais e remotas na educação básica. E por que isso é relevante? Há uma tendência que a educação à distância, educação remota, chamada assim também, só seja em níveis mais elevados. Mas esse projeto de lei prevê a possibilidade da educação remota, que não deixa de ser educação à distância, também nas séries da educação fundamental, nas séries mais elevadas. Seria o ensino a partir da 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª série. Mas o projeto de lei ainda tramita, naturalmente terá que passar por outras comissões, e teremos então a apreciação, tudo indica, no ano que vem apenas a finalização do projeto. O Ministério da Educação realizou nesse dia 8 um webinário sobre materiais desplugados, falando sobre a educação digital. Foram convidados alguns representantes, especialmente da Undime, União dos Dirigentes Municipais de Educação e outras entidades, para participar desse seminário digital. E esse seminário trouxe realmente resultados de debates sobre as tecnologias no campo da educação e que foram amplamente discutidos entre os participantes do webinário. Sobre os direitos e deveres na educação, nós vamos falar hoje sobre cláusulas abusivas de contratos. Não existe uma lei dizendo o que é cláusula abusiva, mas existe um consenso.
O que diz a legislação é que não deva ter em contratos, aliás, em nenhum aspecto, cláusulas que privilegiem uma ou outra parte, são as chamadas cláusulas abusivas. E no caso da educação, isso acontece muito nos contratos de matrícula. E temos aí realmente um destaque feito pela Cartilha dos Direitos da Educação sobre o que realmente entende-se por cláusulas abusivas nos contratos. Temos também durante esse mês destacado um país que está em maior destaque na Copa, nas Olimpíadas, melhor dizendo. E os Estados Unidos é naturalmente o país que vai ter o maior número de medalhas, como tem acontecido em todas as Olimpíadas. Por que isso? Tem o esporte e a educação muito interligado. Não há escola que não tenha um forte trabalho na área de esportes. E os resultados são obtidos nas grandes competições, como é o caso das Olimpíadas. A educação nos Estados Unidos não há um Ministério da Educação como existe no Brasil. Cada estado tem sua autonomia. Em mais de 40 estados, cada um tem um critério próprio. Não há recursos de um estado para o governo federal, nada disso. Cada região define a sua forma de atuação, quais são os elementos que integram a estrutura curricular, e há, inclusive, uma dedicação forte à atuação da escola pública, mas também liberdade para a escola privada. Todas as pessoas são obrigadas a estudar, tem incentivo, 99% da população é alfabetizada, isso relativo a outros países grandes é um número absurdamente importante, mas nós temos que verificar que a liberdade dada aos estados é o grande sucesso para a educação nos Estados Unidos. O governo federal mantém, e aliás os estados também mantêm, forte investimento nas universidades. Então você tem uma universidade estadual com grande capacidade, nós não temos nos Estados Unidos a universidade federal. As universidades são estaduais e as universidades investem também fortemente, selecionam, incentivam o esporte e temos aí os resultados decorrentes desse processo no resultado das Olimpíadas que estão acontecendo agora em Paris. Por fim, sobre o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, nós vamos destacar o lançamento que acontecerá agora no mês de agosto das novas versões da consolidação da legislação educacional brasileira e da consolidação da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. São duas publicações de referência que trazem o resumo de todas as legislações aplicáveis à educação originárias do governo federal e que são objeto de publicações específicas feitas pelo IPAE. Essas consolidações, elas facilitam muito e auxiliam, orientam os dirigentes das instituições, os alunos de uma maneira geral, todos aqueles que se interessam pela educação, porque tem num texto único, numa publicação única, toda a legislação federal que se aplica às escolas de educação básica e superior em todo o território nacional.